Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu glorifico a Deus pela vida do pastor Branco, por ter nos dado essa oportunidade. Graças a Deus estarmos mais uma vez reunidos para glorificar o nome do Senhor Jesus, sabendo que o que vai prevalecer neste lugar é a vontade de Deus. Gostaria que você abrisse a tua palavra de Deus no livro do profeta Samuel. 1 Samuel, quero frasear alguns versículos para nós entendermos o que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. 1 Samuel, versículo 23, vamos frasear do versículo 26 a seguir. Samuel, capítulo 23, e vamos frasear dos versículos 26 a seguir. Diz a palavra de Deus: E Saul ia desta banda do monte de Davi, e os seus homens a outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Selá Amalecote. Glória a Deus. Pode colocar a tua palavra de Deus no assento. Nós vamos fazer mais uma oração, pedir para que Deus nos abra a porta da palavra. E eu sei que tem irmãos aqui que vão sair daqui glorificando muito o nome de Deus. Você vai sentir a presença de Deus. Se você não tiver lenço, não se preocupa, pode chorar, pode enxugar com as mangas da camisa, porque o Espírito Santo nesta igreja nos traz a liberdade de cultuar um Deus vivo. Tem um tema para esta pregação. Deus me deu um tema para essa pregação. Eu sei que já vai esse tema de encontro a almas necessitadas. E o tema é este: Deus tem um escape para você esta noite. Você pode repetir para que você possa memorizar esse tema? Deus tem escape para você nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Toda honra e toda glória, Senhor Deus, é dada ao Senhor, Pai. Que eu possa diminuir para que o Senhor possa, Senhor Deus, aparecer neste lugar, Senhor. Me dou, Senhor Deus, a liberdade, Jesus, de dar um passo para trás, aonde o Teu Espírito dá um passo para frente na minha vida, Senhor. E que, Senhor Deus, venha cumprir aqui o chamado do ID, Senhor, como foi o ministério que Tu me deste, Pai. E que o Teu poder já começa a se fazer notório, Senhor. Me dá um sinal, Senhor Deus, como diz, Senhor Deus, o profeta no Salmo, Senhor, apenas um sinal de bem, Senhor. E aonde tem crente, Senhor Deus, com o Espírito Santo, Senhor, dentro do coração, Senhor, já começa, Senhor Deus, a encher os vasos, já começa, Senhor Deus, multiplicar o azeite, Senhor, já começa a dar, Senhor Deus, vigor ao que está cansado, Senhor, para que o Teu poder venha, Senhor Deus, se fazer notório neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Pode tomar assento, amados irmãos. Quando estava eu orando a Deus para trazer esta mensagem neste lugar, glorificando ao nome do Senhor, esta passagem me chamou a atenção. O Espírito Santo aqueceu o meu coração e Deus falou: é essa. Então eu sei que Deus vai inundar o teu coração nesta noite. Eu sei que você vai sair daqui cantando realmente o hino da vitória. Mas eu quero fazer menção ao tema escolhido também,
antes de me aprofundar nos arcanos de Deus nesta noite, a glória desta última casa será melhor do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o homem de Deus e quando a mulher de Deus serve Ele com todo o coração, com toda a alegria, buscando, às vezes gemendo, às vezes chorando, mas na presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus, o Senhor sempre tem algo novo para nós. O Senhor sempre tem um renovo para as nossas vidas. Você veja bem que num casamento o vinho velho já tinha acabado e Jesus Cristo fez um milagre de transformar a água num vinho, e o vinho novo, um vinho melhor tinha acontecido naquele lugar, a ponto deles acharem e chegarem para o noivo e acharem que era algo absurdo. Falou, geralmente nas festas você dá o primeiro vinho bom e depois você dá o vinho ruim, mas você fez o contrário, você deu o vinho ruim antes e o vinho melhor você deu agora. Irmão, na vida do crente o melhor sempre ainda está por vir. Na vida do crente, na vida da igreja, o melhor sempre de Deus está por vir. Então eu quero falar que nesta noite o melhor está por vir no teu ministério, o melhor está por vir na tua família, o melhor está por vir ainda, porque Deus está sempre nos surpreendendo com o melhor. Deus vai surpreender-nos com o melhor, porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor todos os dias que nós acordamos, porque Ele é o melhor para nós. Mas vamos imaginar, vamos conjecturar Saul, um rei escolhido pelo povo, um rei escolhido pelo povo. A princípio o povo escolheu um rei porque era um rei de uma aparência bonita, um rei forte, um rei viçoso, um rei bonito, e o povo queria ser governado por alguém, e o povo escolheu Saul para que o governasse. Há um ditado que o mundo usa, principalmente aqui no Brasil, nós escutamos muito que fala: a voz do povo é a voz de Deus. Irmão, isso não é verdade. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. O povo escolheu Saul e escolheu Barrabás. E Deus tinha um propósito diferente para o povo dele. Escolheu um moço chamado Davi. Veja bem que esse moço era diferente de todos os demais irmãos. Enquanto os irmãos estavam reunidos para jantar, para almoçar, esse moço estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Tremendo, fiel a Deus, temente a Deus. E quando ele foi ungido como rei, ele já não assumiu logo a coroa que ele foi ungido como rei. Diz a palavra de Deus que ele foi perseguido cerca de 10 anos. Foi perseguido por esse rei implacável. O espírito de inveja tomava conta desse rei. O espírito da ira tomava conta desse rei. Cada vez que esse rei ouvia falar de Davi, Saul ficava, irmãos, endemoniado. Onde você acha isso, pastor? O próprio Davi levava a arca, tocava para Saul, e diz a palavra de Deus que o espírito mau se apartava dele. Não é isso que está escrito? Então nós sabemos que era um rei dominado pelo espírito do diabo, dominado pelas astúcias ciladas do inimigo, porque ele estava sempre arquitetando contra a vida de Davi. Ele estava sempre planejando contra a vida de Davi. E eu creio que nesta noite, nesse lugar, existem homens e mulheres que também sofrem perseguições. Existem homens e mulheres que sofrem perseguições de calúnia, sofrem perseguições inúmeras neste lugar. Mas eu quero falar que nesta noite Deus tem um escape para a tua vida. E mesmo através dessas perseguições que Davi teve, inúmeras vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, de acabar com a vida de Saul. Mas Davi, conhecendo a palavra de Deus, ele sabia: ai daquele que tocar no fio de cabelo de um ungido de Deus. Mesmo que Saul estava fora da direção de Deus, já não estava mais fazendo aquilo que Deus queria, ele tinha sido ungido por um rei. Mas eu quero frasear ainda esses versículos, discorrer. Eu quero levar você a entender ainda aonde Deus quer nos colocar nesta noite. Diz a palavra de Deus que Saul arquitetou mais uma vez um plano para acabar com Davi. E ele reuniu os seus